Pergunta e resposta se tiver. Então, Brescia, contigo. Então, foi para mim uma grande alegria ter sido convidado pelo Lula para vir aqui. Dá fazer mais alto? Foi uma grande alegria para mim ter sido convidado pelo Lula para vir aqui. Foi uma grande honra. E eu trouxe sabendo que ele estava preocupado com os problemas da soberania, que é uma coisa que para mim é absolutamente fundamental também. Então eu trouxe o meu livro, A Construção Política do Brasil, e trouxe uma apresentação sobre o problema da soberania. Agora, na verdade, não precisa se dizer nada para o Lula. Ele é que está ensinando já a respeito de soberania. Está muito claro para ele que hoje o Brasil precisa de uma união maior, que o Brasil está sendo violentamente atacado, que a sociedade brasileira está sendo violentamente atacada por um governo que não respeita, quer dizer, a nação brasileira. E então é preciso que nós, brasileiros, e não só o PT, e não só a esquerda, nos defendamos contra isso. E a soberania é isto. A soberania não é apenas, ele diz assim, o Lula, a soberania não é só uma ideia de desenvolvimento econômico. É preciso também defender a educação, é preciso defender a saúde, é preciso defender a América Latina, o Mercosul. Tudo isso faz parte da soberania. Quer dizer, eu acho que essa é uma mensagem que vem na hora certa, é uma mensagem muito importante, e eu vi ele fazendo isso com uma firmeza e com uma disposição impressionante, uma disposição inclusive física. Ele levanta e fala, quer dizer, ele está realmente a todo vapor. E o Brasil precisa de líderes como ele. Quer dizer, o Lula é o maior líder que nós tivemos no Brasil depois de Getúlio Vargas, e ele está aí à disposição dos brasileiros e querendo, agora sempre dizendo também uma outra coisa: eu quero sair daqui com a minha honra absolutamente limpa, o que ele tem toda a razão. Celso. Sim, é uma grande alegria, sempre apesar das circunstâncias, ver o presidente Lula, ver, como foi dito aqui pelo professor Brescia, a vitalidade dele, a alegria, apesar de todas as circunstâncias que ele vive, ao mesmo tempo que há essa indignação e o desejo dele de demonstrar e deixar claramente ter reconhecido a inocência dele, algo que o toca de maneira muito, muito forte, mas a preocupação com os grandes problemas nacionais. Nesse contexto, eu queria dizer também que, obviamente, o Brescia é amigo do presidente Lula, independentemente de filiações partidárias e tal, é um homem muito respeitado por todo o Brasil, por todo o trabalho que ele fez. O Lula sempre queria muito vê-lo, mas nós também viemos aqui, no meu caso é a quarta vez, mas nós viemos aqui também como representantes de um certo movimento, que é esse projeto Brasil-Nação, que teve muito a ver com, digamos assim, essa ideia, digamos, da defesa da soberania nacional. E eu acho que uma mensagem clara, que ele não pediu para lançar uma mensagem, mas ele, de certa maneira, isso transpareceu nas palavras dele, é a centralidade do problema da soberania. Está muito claro para o presidente Lula que o Brasil, os problemas do Brasil, inclusive os problemas sociais do Brasil, não serão resolvidos se o Brasil não for um país soberano, se o Brasil não tiver as rédeas do seu próprio destino. E por isso ele se preocupa muitíssimo com a educação, que obviamente está sendo atacada de maneira brutal, e ele recorda o trabalho extraordinário que foi feito durante o governo dele, vários ministros, lembro agora de pronto o Tarso Genro e obviamente o Haddad também, Fernando Haddad. Então isso é muito importante, quer dizer, a defesa da educação brasileira no contexto também da defesa da soberania nacional, porque não se pode permitir que sejam a educação, a ciência e a tecnologia sejam destruídas. Mas ele tem uma preocupação que é ampla, que obviamente também tem a ver com a questões de política externa, o Brescia já lembrou aqui, Mercosul, América do Sul, África, países árabes, porque a soberania não é contraditória com a solidariedade, mas sim é contraditória com a subserviência a uma potência estrangeira que, infelizmente, a gente tem assistido hoje. Essa é a grande preocupação dele. E preocupação também até com outros aspectos, até com a defesa do Brasil, a defesa nacional, uma coisa importante. Ele faz sempre questão de lembrar, como ele lembrou numa entrevista, mas hoje também nos falou, que nos governos Lula e Dilma, muito especialmente no dele, mas no Dilma também, ele foi ministro da Defesa, aliás, no governo Dilma,
foram os maiores investimentos na defesa nacional, sempre uma grande preocupação com isso. Então, eu acho que é isso, e a disposição, a saber, a certeza de que ele ainda terá um grande papel na política brasileira, como um homem que defenderá sempre com grande firmeza todos os ideais e os interesses do povo, e sobretudo do povo pobre, ele sempre frisa muito isso, mas fará isso por meio, isso é uma convicção minha, por meio do diálogo, né? Ele é um homem que será capaz de dialogar com todas as forças, porque para exercer a soberania nós estamos de todas as forças nacionais. O povo pobre, obviamente, mas também das classes médias e outras que terão que estar envolvidas. Então eu acho que é isso, soberania, educação, justiça social, e com tudo isso a gente compõe o que é preciso compor, que é a democracia brasileira. E não haverá democracia brasileira, isso sou eu também que estou dizendo, enquanto o presidente Lula não estiver livre. Não apenas solto, mas livre. Ele viu as manifestações de ontem? Ele falou alguma coisa sobre? Ele estava a par das manifestações de ontem. Eu não fiz essa pergunta se ele viu especificamente, não sei se houve tempo de entregar ou não, mas certamente viu, porque ele viu os jornais, tudo. Bom, os jornais das grandes mídias, eu não sei o que mostraram. Ele sabe tudo. Mas ele sabe tudo, e ele frisou muito que é muito importante justamente que essa questão da educação seja também aprofundada, porque é um dos pontos em que, digamos, a nossa soberania e a justiça estão sendo afetadas. O Bresser visita pela primeira vez. Qual é a impressão de estar nessa vigília, ver o ex-presidente nessa situação, num momento tão decisivo para o país, né? Então, eu acho primeiro que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, nesta vigília, é muito importante, é muito simbólico, né? Mostra, quer dizer, que nós brasileiros, que vocês estão representando, temos um dever para com o Lula. Como o Lula tem deveres para conosco, e sempre os cumpriu, nós estamos mostrando também que a nossa solidariedade com ele nessa situação muito grave. Quer dizer, a ideia de que o Lula é um preso político, eu não tenho dúvida, né? Para mim isso ficou muito claro quando houve a condução coercitiva dele, já há muito tempo atrás. Porque naquele dia a força-tarefa do Ministério Público, da Operação Lava Jato, soltou uma nota à imprensa, um press release, dizendo que o Lula era o principal, o líder e o principal beneficiário de toda a corrupção que havia no Brasil, da corrupção que estava na Petrobras. Ora, isso é um tamanho absurdo, uma coisa tão sem pé nem cabeça, que só tinha uma lógica. O que a Operação Lava Jato estava fazendo era tentar obter o apoio dos neoliberais brasileiros, das elites liberais brasileiras que tinham passado a adotar uma posição assim muito irracionalmente contra o PT e o Lula. Né? O PT e o Lula são partidos políticos, um é um grande líder, o outro é um político, democráticos, comprometidos com a democracia, comprometidos com o desenvolvimento do país, né, com uma maior justiça, mas é um partido, não é nada mais do que isso. Quer dizer, e um partido muito importante para o país, como era o PSDB. Quer dizer, o que nós estamos vendo é a destruição do PSDB, quase destruição do PT, mas ele sobrevive. Né? Isso tudo é uma coisa que são males terríveis que advieram dessa violência contra os direitos humanos que tem sido a Lava Jato. Né? Então eu acho isso importante ser dito. Né? O Lula precisa ser libertado, e nós temos que entender que realmente houve uma violência contra ele. E não foi só contra ele, hein? Porque houve muitos outros políticos que também entraram nisso. Quer dizer, que foram também injustiçados, abusados, etc., pela Operação Lava Jato. Como houve alguns, e foi ótimo, que fossem presos, estão bem presos, porque realmente são desonestos. Mas o mal que a Operação Lava Jato fez para a política brasileira e para a economia brasileira, porque as empreiteiras são um ativo nacional, né, que foi, em parte, destruído. Né? A quem interessa isso? Né? Por isso que interessa aos nossos concorrentes, interessa aos países ricos. Né? É por isso que o Lula está muito fortemente comprometido com a ideia de soberania. Né? Ou seja, está comprometido com a ideia de que a nação brasileira
precisa ser um conjunto de pessoas que pode ter seus conflitos, suas diferenças, mas é basicamente solidária, tem uma história comum, tem um destino comum, né? E isto é que nos está dizendo o nosso grande líder Lula da Silva. Dentro dessa ideia de... Ministro, agora uma pergunta para o senhor, como ex-ministro das Relações Exteriores. O presidente chegou a comentar esse vexame internacional do presidente Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, até estão tirando sarro, que ele não foi convidado para estar nos Estados Unidos, que ele foi de supetão para os Estados Unidos. O presidente chegou a comentar alguma coisa? O presidente não ficou falando especificamente disso, mas obviamente isso era parte do contexto, porque ele ficou relembrando como ele foi tratado pelos grandes líderes, pelo Bush, aliás, né, que agora, né, parece que pelo segundo porta-voz do Bush não houve convite, foi quase que fez lá uma cortesia, porque não podia deixar de fazer, mas... E ao contrário, o Bush botou aqui, vamos lembrar isso, nós estávamos tão altos que o Bush veio ao Brasil, botou o capacete da BR, da Petrobras na cabeça, gente. Quem lutou pelo petróleo nosso aqui no Brasil, eu era criança para ver isso, sabe o valor simbólico disso. Né? Quando o Lula foi lá em Camp David, ficou lá, eu acompanhei, então você ficou 5 horas lá conversando de política, conversando de tudo, não é só conversando de Brasil e Estados Unidos, não, conversando sobre Cuba, sobre o Oriente Médio, sobre Venezuela, sobre os grandes assuntos, sobre comércio internacional. O Brasil, o presidente Lula era interlocutor para os grandes temas da política mundial. Outro dia eu vi um artigo aqui não vou entrar em nomes aí, mas enfim, falando dessa coisa do Irã, da ameaça de guerra agora, e criticando o nosso acordo, dizendo que nós tínhamos tomado partido do Irã. Não fizemos tomar, nós fizemos aquilo que os americanos, em grande parte, pediram que a gente fez da maneira certa de fazer, e por isso mesmo fomos apreciados. Então, quer dizer, esse papel que o Brasil tinha no mundo, claro que o presidente Lula sente falta disso, e eu acho que ele sente falta disso de uma maneira desprendida, não é questão de ser ele. Ele, aliás, teve uma frase muito bonita comparando com outro estadista, que eu também não vou mencionar, mas assim, o Brasil não é meu, e eu é que sou do Brasil. Então é isso, Lula é Lula do Brasil, né? Então é isso que a gente tem que ter de novo, aí livre, promovendo com firmeza os interesses do povo brasileiro, do povo pobre, defendendo a nossa soberania, mas ao mesmo tempo com base no diálogo e no entendimento, que é isso que o Brasil precisa de paz. Dentro da ideia de soberania, Bresser, vocês chegaram a conversar também sobre a atual situação da política econômica do governo, a falta de investimentos, a tentativa de vender o país, enfim. Sem dúvida, falamos sobre isso, não é? Quer dizer, o fato de que a economia brasileira está agora ameaçada de nova recessão, certamente um crescimento baixíssimo este ano, né? Isso se deve a um governo totalmente desvinculado dos interesses nacionais, que acredita que todos os problemas se resolverão com a reforma da Previdência. Quer dizer, a reforma da Previdência, eu creio que é necessária desde que seja equilibrada, né? Mas não vai resolver todos os problemas em hipótese alguma. Quer dizer, nós estamos com uma deficiência de demanda no Brasil muito grande, e o Lula mostrou muito bem a preocupação dele com isso, né? E a preocupação de que, né, os empresários, né, e os trabalhadores voltem a conversar para exigir do governo, né, medidas contra a recessão que está aí, contra essa recuperação mambembe, né, enquanto o governo nada faz senão agravar essa crise, né, porque ele não toma nenhuma medida nessa outra direção. Mas deixa eu contar também uma coisa que eu achei muito interessante, sobre o prestígio do Lula em relação aos dirigentes dos outros países, né, que foi muito importante, né? Ele conta que numa primeira reunião que ele foi com o Celso, né, e ele era um grupo grande de pessoas, e de todos dirigentes de países, e ele falou: não sei falar inglês, não sei falar espanhol, o que eu vim fazer aqui? Aí, de repente, ele diz assim: não, mas espera um pouquinho. Eu fui o único, não é, que passou fome quando era criança. Eu fui o único, isso, aquilo, aquilo outro. Vou em frente. E foi em frente e fiquei amigo de todo mundo. Eu achei ótimo. Então, gente, eles têm que viajar por causa de tempo. Então a gente agradece, vamos acolher com uma salva de palmas. Lula livre! Lula livre! De novo, vamos lá. Lula livre!